Olá, sejam todos bem-vindos à nossa WEC virtual. O convite é que vocês estejam preparados para fazer uma grande escalada conosco no mês do DIGI. O DIGI é o Departamento de Infância e Juventude da nossa casa e nós temos todo ano um tema central. E o tema central desse ano é a escalada rumo à felicidade, uma reflexão sobre as bem-aventuranças. E aí, está preparado? Então, a infância está, a mocidade está e a família também está. Portanto, eu te convido a vir conosco nessa grande escalada do conhecimento. E nós temos um convite a fazer a mais, que é passar para vocês os horários da nossa evangelização. A nossa evangelização, ela contempla crianças de 0 a 12 anos. Nosso encontro é aos sábados, a partir das 9h30 até as 10h45. No sábado à tarde, a partir das 17 horas, nós temos a nossa mocidade. E nas quartas-feiras, nós temos o encontro do Estação Família. É a família se reunindo para estudar também as bem-aventuranças, que acontece a partir das 20 horas. E todos vocês estão convidados. Vocês vão poder acessar esses horários no site da WEC. E durante o mês de setembro, traremos mais informações. E sem mais delongas, vamos chamar agora a parte artística, que vai abrir os trabalhos. Então, um forte abraço e aproveitem bastante. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigado. Senhor Jesus, muito obrigado. Pelo ar que nos dá, pelo pão que nos deste. Pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos. Por tudo que nós não teríamos. Muito obrigada pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu anil, pelas tuas dádivas, meu. Muito obrigada, Senhor. Pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza. Olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixe-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois dessa vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontínua. Muito obrigada pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque assim posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida. No trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do rio, as lágrimas doridas do mundo inteiro, e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixe-me por eles lugar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigada, Senhor. Recolhe-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar. E o teu nome sequer podem pronunciar. E os que vivem atormentados nada faziam e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde, no teu reino, voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por essas mãos, que são as alavancas da ação no progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, que fazem ternura e que socorrem na amargura. Pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis, pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuir as dores de muitas vidas. Pelas mãos que trabalham no sol, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas. Pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem. Pelas mãos que brilham
esses traços. Como estrelas sublimes fugindo dos meus braços. Que teus pés me levam a marchar ereto, firme a caminhar. Pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar. E os que estão amputados, aleijados, os feridos e os deformados. Os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar Que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, Poderão bailar, poderão bailar. poderão bailar, poderão bailar. poderão bailar e em transportes sublimes com seus braços também apagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres o verdade. Mesmo que na terra pareça impossível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar. O recanto de paz ou escola de amor. A mansão de glória ou pequeno quartinho, o palácio ou tapera. O tugúrio ou casa de miséria. Obrigada, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem um lar tiver, O pé do amigo para me abrigar. Nem outra coisa para me confortar. Se eu não possuir nada, senão os estraves das estrelas do céu, como sendo leito de repouso e o suave do sol, e se ao meu lado ninguém existir, vivendo chorando sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, Direi, cantarei ainda. obrigada, Senhor, porque te amo e sei que me amas. Porque me deste a vida. jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigado, Senhor, por nasci. Obrigado, porque creio em ti. E porque me socorres com amor. Hoje sempre, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Olá, queridos amigos, um abraço carinhoso a todos vocês, que Jesus nos abençoe, que a paz do Mestre esteja com todos nós neste encontro virtual, que a tecnologia nos oportuniza e que aproveitaremos para refletir um pouco mais. Após essa belíssima apresentação, dessa prece interpretada, já daremos como iniciada a nossa conversa deste momento valoroso e passaremos a tratar do tema escolhido para essa tarde. Brilhe vossa luz às potencialidades da alma. Espero que a conexão esteja boa para você, que você esteja concentrado e permita-se adentrar essa proposta renovadora que o Cristo, à luz da doutrina espírita, vem trazer para todos nós. Iniciaremos trazendo Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma candeia edificada, uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A partir dessa fala de Jesus, meus queridos irmãos, daremos continuidade à nossa reflexão. Esse convite, essa exaltação do Mestre à nossa caminhada é de profundo significado. Vejamos, o Mestre apresenta essa exortação sobre sermos a luz do mundo, que brilhasse a nossa luz, logo após a apresentação das bem-aventuranças no Sermão do Monte. E nós podemos
refletir, interpretar tal assertiva do mestre como sendo um convite. Após levantar o ânimo dos caídos, a multidão geral, o sermão do monte direcionado àqueles desesperançados da vida, Jesus se dirige, ao falar, no seu olhar, no seu magnetismo incomparável, aos discípulos que o acompanhavam para apresentar-lhes, apontar-lhes responsabilidades e conscientizá-los quanto aos compromissos que deveriam assumir como seus colaboradores diretos nessa grande tarefa de disseminar o cristianismo nascente à época para a humanidade inteira. Então, Jesus coloca, logo após essas bem-aventuranças, esse convite e essa afirmativa de que seus discípulos seriam, sim, uma grande luz a dissipar as trevas e a convidar os corações a essa verdade mortal. E nós podemos, então, trazendo aqui até o nosso querido Richard Simonetti, saudoso Richard Simonetti, na mensagem A Voz do Monte, interpretando essa passagem, ele nos diz o seguinte: Jesus compara seus seguidores à luz que afugenta as trevas. O cristianismo, com seus valores morais elevados, com seu empenho pela construção do reino de Deus, fatalmente se destacaria na história, da mesma forma que seria impossível deixar de ver uma cidade edificada sobre a montanha. Se está claro, nota-se perfeitamente o contorno dos edifícios. Se a noite se escurece, as luzes destacam-se. Ou seja, fatalmente, a luz que o cristianismo traria à humanidade se faria sentir invariavelmente. Ela seria posta de tal forma que a humanidade a reconheceria como algo que não era comum e que seria de extrema importância a disseminar as trevas da ignorância humana. E os discípulos, os seguidores, como aqueles que carregariam essa grande luz, essa grande lâmpada do bem que alcançaria as pessoas. Sem dúvida alguma, nós enxergamos que ao longo da história da humanidade, o cristianismo vem trazer esse alento, esse conforto. Lógico que nós passamos por distorções, por tempos equivocados do pensamento humano, particularmente da Idade Média, em que as luzes do cristianismo foram substituídas por uma escuridão, lamentavelmente, protagonizada pela ignorância, pela distorção das lições nobres do Cristo. Mas ela, em essência, sempre brilhou nos corações de grandes missionários que vieram repetidamente fazer luz à humanidade. E é lógico que nós não estamos interpretando essa passagem como um convite de Jesus ao proselitismo inveterado. Deveremos convencer o mundo das ideias cristãs. Nós estamos aqui para mostrar que o cristianismo é o único caminho. Não é isso. E encher de prosélitos, encher de seguidores, de qualquer forma, os nossos salões da nossa crença. Claro que não era isso que Jesus nos convidava a fazer. O que, em essência, existe aqui é um trabalho, um convite para um trabalho de mudança íntima. Que essa luz possa brilhar em nós, primeiramente, e que depois, consequentemente, acabaria contagiando quem nos observa. Mas, acima de tudo, nós somos convidados a manifestar as potencialidades da nossa alma, tudo aquilo que temos ainda em essência, em germe divino,
plantado, por assim dizer, numa analogia, pelo grande semeador. Deus esculpiu na consciência de cada um esses valores grandiosos, mas que precisam desabrochar e, aí sim, romper os limites da nossa persona, alcançando as pessoas que nos cercam, que nos rodeiam, mas, acima de tudo, um trabalho de mudança íntima. E para entender isso aqui, devemos compreender qual é a nossa escolha, qual é o caminho que escolhemos trilhar para buscarmos essa iluminação. Segundo Emmanuel, no prefácio do livro Vinha de Luz, ele nos diz o seguinte: nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da existência transitória. Prestemos muita atenção, meus irmãos, nessa frase grifada. Quem já se entediou dos vícios, das ilusões, da felicidade aparente, pautada em coisas passageiras, fugazes e não sedimentada em bases realmente sólidas e que é capaz de transpor os obstáculos das decepções temporárias. Aquele que já se entediou dessas substâncias deterioradas que transparece na nossa caminhada transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre Jesus. Que beleza, que convite. Onde nós estamos nessa esfera? Nós estamos ainda buscando os prazeres equivocados, a felicidade gratuita, ou estamos pautados num sentimento puramente de revolta, alimentando conflitos, mergulhados em aflições, em mentiras, em isolamentos? Qual é a nossa escolha? Qual é a nossa opção? Nós vamos lembrar ainda no prefácio, numa frase já bastante conhecida no meio espírita, que nós temos um norte, meus irmãos, nós temos um caminho. Esse caminho é o Evangelho do Cristo. Porque, segundo Emmanuel, o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. O Espiritismo reflete a grande ideia da imortalidade da alma e só ela pode nos posicionar exatamente como espíritos que entendem o valor da existência material, a importância de aqui estarmos encarnados, qual o nosso papel aqui, mas acima de tudo compreende que essa existência é passageira, que somos seres imortais. Jesus nos trouxe a ideia da imortalidade quando nos apresentou os túmulos vazios, após comprovar a sua imortalidade, o seu caminhar para o túmulo vazio, mostrando que só o corpo morre, mas a vida continua na ressurreição, simbolizada pela continuidade da vida que Jesus levanta. E o Espiritismo vem fazer o que com essa imortalidade? Ele vem aclarar-nos, ele vem refletir para o momento atual, com todas as luzes que se pedem, com o progresso humano, com a atualidade, com tudo aquilo que nós já angariamos de conquistas em todos os campos da atividade humana, mas o Evangelho é o mesmo. O Evangelho e a sua pureza permanecem, nos mostrando que a vida continua. A vida continua. Mas vejamos bem, o convite para o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, não pode ser confundido como mera intelectualização, como mero adorno cerebral. Admitem muitos aprendizes que brilhar será adquirir
destacada posição em serviço de inteligência no campo da fé. É claro que o desenvolvimento intelectual é muito importante, meus amigos. O desenvolvimento da compreensão das leis divinas e as leis que regem o mundo material. Desenvolvendo a inteligência, compreendemos melhor, inclusive ampliamos a nossa fé quando bem compreendida. Mas não é um mero exercício de intelectualização essa luz que deve brilhar em nós. As potencialidades que guardamos não serão manifestadas meramente por um cérebro brilhante. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. Olha que interessante. A nossa luz deve brilhar e vai brilhar, mas não apenas por aquilo que transparece como atividades externas e que são realizadas sem muito esforço. Uma bela frase colocada, um raciocínio que impressiona. Olha, nossa, ele decorou todas as perguntas de O Livro dos Espíritos. Ele faz preces belíssimas que chegam a nos levar até as lágrimas. Ou é capaz de promover falas quase que hipnotizadoras pela beleza. Isso é muito importante. Isso tem que existir, isso tem o seu lugar na atividade do trabalho do mestre. Mas não só e nem só por esses caminhos. Sabe por quê? Porque somente quando nós fundimos, juntamos, unimos pensamento, verbo e ação, no ensinamento do Cristo Jesus, haverá em torno de nós, aí sim, glorificação construtiva ao nosso Pai que está nos céus. Só aí fará sentido todo esse empenho e toda esse posicionamento que tentamos dar à própria vida. Repetindo, unindo pensamento, raciocínio, o verbo, o raciocínio que se transparece na fala e a ação, quando se materializa no nosso caminhar, no nosso proceder. Jesus, com essa referência, convida-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração. Fantástico isso, meus irmãos. Só um coração que sente é possível consolar outro coração que sofre. Não é só verbalizar, mas quando você apieda-se, quando você tem compaixão, quando você se coloca no lugar do outro e vai de encontro à dor desse companheiro, mas não é só verbalizado, mas você busca colocar-se no lugar dele e entender por que ele sofre e que realmente há uma razão para isso. Poxa vida, o que eu posso fazer de coração para coração? E somente então, somente aperfeiçoando os nossos sentimentos, conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo: brilhe vossa luz, faça a luz onde soa a treva da dor, da ignorância, onde aqueles desesperançados por uma dor, por uma perda, por uma frustração, vá de encontro, coração com coração, mas aperfeiçoe o seu sentimento, transforme-se num ser que passa a brilhar pelas boas obras que pratica. Disse-nos o Cristo: sois a luz do mundo. E toda criatura, meus irmãos, é fonte de luz por ser em si uma fonte de amor. É isso. Nós trazemos essa potência na alma para iluminarmos onde quer que estejamos. Nós seremos fontes de luz
quando nos transformarmos verdadeiramente em fontes de amor. Poderemos dizer claramente que o amor precede essa iluminação. Por quê? Com o amor, estimularemos o amor também. Com a humildade, geraremos humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz nos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos ao redor de nós a fé. Ou seja, não é com a fala simplesmente, é com o exemplo, é com a vivência, porque só o exemplo é capaz de arrastar. Por isso que Emmanuel, nessas diversas mensagens que estamos trazendo, agora do livro de Palavras de Vida Eterna, na mensagem Boas Obras, já trouxemos um trechinho lá atrás, Jesus nos fala, e Emmanuel reflete para a atualidade do mundo, que essa luz vai brilhar quando ela já existir em nós. Amor estimulando amor, humildade. Nossa, como essa pessoa realmente transparece humildade. Em palavras, em pensamentos e ações. Como esse amigo guarda bondade em seu coração para com todos, procurando dissipar as mazelas íntimas. E realmente, olha que interessante, ele não guarda rancor, ele foi ofendido, mas não valorizou aquela ofensa, seguiu adiante guardando sentimentos de paz. Então vejam bem, essa luz vai brilhar em nossos corações quando o amor caminhar firme em nós. Cada dia, cada passo. Ninguém diz que isso é uma conquista do dia para a noite. Calma, todos nós sabemos disso. Todo mundo sabe que são passos largos, grandiosos, mas precisam ser dados. A gente só não pode se ater à inércia, à preguiça. Mas a gente pode saber que a evolução não dá saltos. Ela só não pode amorfinar-se. Senão não vai brilhar nada. Se a gente deixar para depois procrastinar, nem brilha e nem desenvolve amor profundo. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade, o óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote para a jornada. Aproveita nos exemplos que você já tem. Quem são os luzeiros do caminho? São os grandes missionários do bem que nos antecederam e trouxeram essas luzes. Graças a Deus, temos muito na história da humanidade. O maior de todos é, lógico, o Cristo Jesus. Mas grandes missionários vieram em seu nome e exemplificaram o amor. A luz brilhou através deles, por eles e neles. Então, aproveitemos esses exemplos e apliquemos o pavio, olha só, o contrário da inércia e da preguiça, a boa vontade, ao óleo do serviço, trabalho, mãos à obra e humildade sempre. Porque, guardando a devida dimensão da altura que temos, do pequena dimensão espiritual ainda, sem nos acharmos nada muito grandioso, mas como filhos de Deus somos sim uma potência, somos uma grande centelha, mas que precisa desenvolver a luz que traz em si. Nossa necessidade básica, então, é desenvolver luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu, geralmente caracterizado pela persona, pelo orgulho, por uma falsa
superioridade, algo concreto, que Jesus nos chamou de Reino de Deus. E em diversos locais, mas num livro muito especial para nós espíritas, chamado Boa Nova, Humberto de Campos vai traduzir o Reino de Deus como edificação divina no coração do homem. Aquilo que precisa ser construído no local que só nós temos acesso. Só nós podemos, de fato, acessar. Nós podemos ser influenciados, e graças a Deus o somos, por bons exemplos. Também tem os maus que a gente deve evitar seguir. Nós somos amparados, nós somos impulsionados por grandes alavancas que tentam nos ajudar. Mas a edificação do reino divino em nós, em nosso coração, é um trabalho íntimo, pessoal. É uma edificação pessoal, uma construção íntima, que não dá para delegar para ninguém. Porque senão o outro vai, avança e a gente fica com a nossa luzinha fraquinha. E o outro tem um grande holofote enorme. Nós estamos ainda, se a gente entende que alguém caminha por nós, ó, fulano, você vai no centro, reza por mim. Ah, você vai fazer um tal trabalho, pensa em mim lá. Posso pensar em você, posso orar por você, mas só você pode caminhar. Só eu posso caminhar, só você pode caminhar. E meus amigos, diante dessa reflexão de construir o reino de Deus em nós e fazer brilhar a nossa luz onde ela possa ajudar, estamos num momento de muita necessidade de luz, num momento em que a Terra carece de amor, de empatia, de entendimento. Em meio da grande noite, é necessário acendermos nossa luz. Essa noite de pandemia, de equívocos, de problemas, de desajustes, de desavenças, de grandes embates em níveis mundiais, em níveis locais, em níveis nacionais, familiares, em níveis de grupos de WhatsApp, seja nas mídias, seja dentro de nosso coração. Nós atravessamos uma grande noite. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, vejam bem, hein? Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Tem muitos amigos espirituais tentando ajudar quem precisa. Isso ocorre desde sempre, mas agora, em plena pandemia, isso parece ter mais necessidade. Os templos religiosos fechados por tanto tempo, tantas dúvidas, tantos questionamentos, tantos embates, tantos medos, tantas separações, tantos desencarnes, e os mensageiros divinos trabalhando na terra, tentando trazer luz, conforto, esperança. Através de quem? Dos missionários do bem. Daqueles que já têm uma luzinha de lamparina acesa, de uma velhinha fraca, para levar luz à sua volta. Se nós não irradiarmos em nosso próprio ser essa luz, lamentavelmente, os trabalhos continuam. Os ceareiros do bem estão semeando luz, mas terão mais dificuldade. Porque existem lugares que só serão acessados de encarnado para encarnado. De coração para coração. O amor tocando o amor. A luz espargindo de nós mesmos. Estamos num momento absolutamente fundamental, precisando de luz, meus irmãos. Tem trevas espalhadas. As trevas estão se exteriorizando, aquelas que estão detidas em nosso coração.
Mas é isso mesmo, faz parte da transição planetária, faz parte do momento de renovação. Nós queremos ser mais trevas ou queremos ser a luz que contribui para a alvorada do bem? Jesus ensina que o luzir do evangelho em nós está condicionado à prática do bem. Repetindo, o evangelho será luz em nós e poderá ser lido pelo próximo nas nossas atitudes. Não tem outro caminho. Por isso que sabidamente, inspiradamente, Kardec, fora da caridade, não há salvação. É a prática do bem e não os prosélitos, e não o convencimento pelo número, mas o bem pelo bem fará com que o evangelho seja a luz que transparece de nós. Aí vai brilhar a nossa luz. Por isso, o verdadeiro cristão é alguém cujo comportamento invariavelmente é edificante, que estimula a virtude, cultivando seus valores e que converte irresistivelmente ao evangelho com a força do exemplo. Peraí, Simonete, você não pegou, acho que você pegou pesado. No livro A Voz do Monte, o comportamento do cristão é invariavelmente edificante. Poxa, você é cristão? Claro que é. Eu sei que você é. Eu sou cristão. Nós temos o Cristo como exemplo. É isso. Nós abraçamos a doutrina espírita, somos cristãos. Vivenciamos o cristianismo? Espero que sim. E nós não podemos esperar outra postura que não seja aquela que seja a mais edificante possível. Não como o santo, porque ainda não somos o espírito luminoso, o anjo, mas aquele que cultiva, que se esforça e que busca por desenvolver a potencialidade das virtudes íntimas, aí sim, espargir e invariavelmente convencemos pela força do exemplo, não das palavras. Por isso que no livro Apostilas da Vida, André Luiz nos traz a mensagem O Bem-aventurado e faz uma bela analogia, dizendo o seguinte: existia uma região de muita dor, de muito sofrimento, de muita treva, fome, doença, e todos naquela comunidade desesperançados. Aí surge um culto orientador intelectual. Elevou-se à tribuna e fez um grande discurso belíssimo, levando todos às lágrimas e emocionando. No entanto, o problema continuava. Veio um grande benfeitor e, compadecido, distribuiu vasta provisão de alimentos, agasalhos aos famintos, aos nus, e atendeu, na medida do possível, a fome e a miséria. Infelizmente, essa miséria continuava, porque depois a fome voltou e nem todos conseguiram ser alimentados. Surgiu então um médico e dispôs-se a curar os corpos doentes e amparou a comunidade, atendendo primeiro os mais necessitados, só que ele não deu conta. O cansaço abateu-se e era muita gente, muitos enfermos, e muitos não puderam ser amparados, e o problema continua, as lamentações, as desesperanças. Surgiu então um filósofo, aconselhou regras especiais de meditação e, de forma brilhante, alcançou os cérebros mais desenvolvidos, mais intelectualizados. Mas a desesperança e a falta de propósitos continuavam para a maioria esmagadora daqueles que ali estavam. Mas então, surgiu um homem de boa vontade, que depois de recolher bênçãos e valores no serviço aos semelhantes, acendeu uma luz no próprio coração. Depois que essa luz foi acesa, maravilhoso milagre surpreendeu o vale inteiro. Nem mais contendas, nem mais reclamações.
Precipitou-se a multidão para a claridade daquele que soubera transformar-se em lâmpada viva e brilhante, descortinando a estrada libertadora. As pessoas tinham nele um grande farol, um exemplo, uma luz. E então, essa claridade fez com que as pessoas passassem a se transformar também, porque ele não só falava, ele vivia o que falava. E por bem-aventurado, avançou para a frente, com o poder de guiar e auxiliar, e por haver improvisado em si mesmo o poder silencioso de amar e servir. Repetindo, improvisou em si mesmo, desenvolveu e transpareceu a capacidade de amar e de servir. Todos os títulos de fraternidade e benemerência são veneráveis, mas o coração que se une ao Cristo e se converte em luz para todos os companheiros da romagem terrestre é, sem contestação, o autor feliz da caridade maior. Meus irmãos, o coração que se une ao Cristo, pensamento, palavra e ação, esse transforma em luz todas as expectativas que haviam realmente de alguém que pudesse acolher e impulsionar. É por isso que os grandes missionários que aportaram a terra e conseguiram realmente transformar coletividades e individualidades, só o fizeram, porque eles operaram em si essa grande transformação, essa grande revolução íntima e foram capazes de amar. Graças a Deus, o Evangelho está repleto dessas luzes. Livros históricos, romances de Emmanuel têm exemplos grandiosos, desde os primeiros cristãos, alguns daqueles que não renegaram o Cristo e deram de si para o próximo e aprenderam e ensinaram a amar o que é o amor. E foi a essa luz que o Cristo se referiu. Brilhe vossa luz, faça espargir o sentimento que hoje, porventura, ainda está enclausurado em você. Parece muito audacioso? Não é. O que a gente precisa? Da boa vontade. Do cinzel da boa vontade, que esculpe o mármore das melhores intenções guardadas no nosso íntimo. Para encerrar, eu vou trazer aqui, quase encerrando, perdão, vejam bem, com base nisso que nós falamos, se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição. A nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. Essa frase do Vinha de Luz só vem reforçar o caso, essa historieta que André Luiz nos trouxe. Então, meus irmãos, para que a gente entenda que isso é possível realmente, vamos recorrer a um exemplo que para muitos é impossível, mas não é, em absoluto. Vamos lembrar do romance Renúncia, que o Chico psicografou, trazido por Emmanuel. E vamos situar Alcione, vamos situar esse coração feminino, luminoso, que não precisava mais reencarnar nas trevas escuras de um planeta de provas e expiações como a Terra, mas volta para ajudar os seus. E essa mulher, discípula fiel do Cristo, observava o Evangelho na sua mais pura expressão.
ela nos mostrou que é possível brilhar a nossa luz. Ela viveu a expectativa do homem de bem que encontramos no Livro dos Espíritos e no Evangelho. Como? Não se limitando a perdoar as ofensas, mas achando uma desculpa para elas. Não se limitando a tolerar as imperfeições alheias, eu tolero, mas ajudando as pessoas a superá-las com a serenidade e de uma paciência sem limites. Não apenas cumprindo os deveres de filha, religiosa, serviçal, mas comportando-se com valores de renúncia, dedicação, heroísmo, que fizeram dela uma inesquecível figura de mulher. Perceberam? Ela não só buscava a virtude, mas ela a vivenciava como cristã de verdade. Nós lembramos lá da indulgência, que não só não exalta o defeito alheio, mas como busca uma escusa plausível para ele. Ela não vai exaltar nenhuma deficiência alheia, ela vai perdoar de coração, ela vai procurar ser a melhor filha, melhor espírita, religioso, cristão, melhor trabalhador, melhor patrão, melhor empregado que ele puder ser. Essa mulher fez brilhar uma luz de incomparável luminosidade. E permita-nos, para encerrar, contar um episódio que ilustra essas virtudes. Pequeno episódio que ela nos oferece com o seu caráter. Ela trabalhava como governanta, aqueles que leram vão se lembrar, e os que não leram estão convidados a mergulhar nesse manancial chamado renúncia. Trabalhava numa rica mansão e muito estimada pelo dono da casa, o Cirilo, a filha Beatriz e o sogro o Jacques, mas detestada pela patroa, a Susana, que vivia enciumada da sua bem-querença. E, por isso, Susana não cansava de fustigá-la, importunando-lhe, impondo-lhe tarefas rudes, que eram às vezes desvinculadas das suas funções, com o propósito de fazê-la desistir de ficar na casa e sair. Então ela fazia tudo para importuná-la. Certo dia, chama a governanta e diz: Alcione, a lavadeira está doente, você deverá substituí-la. E para sua surpresa, Alcione diz: sim, senhora. E vai lá cumprir a tarefa que não era de sua responsabilidade. E aí, a menina Beatriz, vendo-a no tanque, revolta-se. Chama o pai, acusa a mãe de explorar a serva. O marido se irrita, recrimina a esposa com aspereza. Então, Susana agita-se nervosa, debulha-se em lágrimas e o ambiente fica tenso, nervoso. Alcione, que a tudo observava, silenciosa e humildemente, dirige-se ao patrão e diz da seguinte maneira: Senhor Cirilo, desculpa-me entrar na conversa, mas pode crer que a senhorita Beatriz está enganada. Dona Susana não me impôs a substituição da lavadeira, fui eu mesma que ofereci minha colaboração. Não se preocupe, estou acostumada com esse serviço. O que obviamente não era verdade. Ela estava sendo humilhada pela patroa numa tentativa de que ela desistisse do seu posto e fosse embora da casa. E olha a postura que ela tem. Era a hora dela aproveitar, munida por um sentimento, e falar: isso mesmo, ela vem fazendo isso comigo há muito tempo, eu sofro nessa casa a perseguição dela, ou vitimar-se de alguma forma. Não, meus irmãos. Ela simplesmente coloca-se na posição de alguém que quer manter a harmonia daquele lar e com isso, com suas palavras, pronunciadas com evidente inflexão de sinceridade, boa vontade, o ambiente se desanuviou. Pai e filha tranquilizaram-se. O gesto dessa serva, Alcione,
somado a outros iguais em circunstâncias semelhantes, acaba por sensibilizar Susana, que se torna, por fim, sua amiga. O exemplo de Alcione, meus amigos, assim como tantos exemplos grandiosos do Evangelho, em que os corações foram perseguidos, injuriados, injustiçados. Nós podemos lembrar de Célia em 50 anos depois, a própria Lívia em há 2000 anos, o escravo e tantos outros escravos, o que conta a sua própria história, Emmanuel, né? Depois o escravo Nestório, na encarnação seguinte, e tantos outros. Mas esse exemplo de Alcione, ele grita aos nossos olhos, ao nosso coração, chamando-nos à vivência do amor. Assim, meus amigos, deverá ser o autêntico cristão. Onde ele está, a vida sempre se faz plena de claridades, pois refletem-se nele as luzes do céu, marcadas por uma dedicação sem limites à causa do bem. Façamos brilhar a nossa luz, brilhe a vossa luz. Brilhemos como cristãos verdadeiros. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça a desenvolver as potencialidades que temos cada um, com amor e com o empenho, a cada dia, de fazermos luz ao nosso redor. Que Jesus certamente irá nos secundar e amparar. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Façamos agora a nossa prece de encerramento. Gratos por este momento. Senhor Jesus, Mestre da luz e da vida. Obrigado. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade bendita que essa casa tão querida nos oportuniza. Por esse encontro fraterno de corações em torno do Cristo. Que essa luz que o Evangelho irradia possa se fazer em cada um de nós. Brilhar, Senhor. Brilhar onde a treva da ignorância, da dor, do chamado convulsivo se faz sentir. E que nós possamos fazer jus ao termo que nos designamos de cristãos, espíritas cristãos. Que a potencialidade divina desenvolva-se em cada um de nós. Muito obrigado mais uma vez. Sê conosco, sê com todos os trabalhadores do bem que abraçam a causa do servir e do amar. E particularmente, ilumine essa casa espírita que nos acolhe nessa tarde, aos seus trabalhadores, aos seus dedicados companheiros do bem que buscam irradiar essa luz. Obrigado, Senhor. Muita luz, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.